Então nós somos o Bagaceira de Fortaleza, do Ceará, e assim, pegando um pouco da minha experiência, antes de entrar no teatro, eu sempre fui a pessoa, sempre fui ligado à imagem, a gostar de folhear revistas. Eu tinha preguiça de ler, assim, eu não lia revistas de quadrinhos, eu gostava mais de folhear do que ler as revistas de quadrinhos, filme, e música também. E eu sempre desenhei, sempre trabalhei com desenho, o desenho foi sempre muito forte na minha vida, até a vida, no campo profissional, para ganhar dinheiro, sempre o desenho foi um recurso também, né, que eu utilizei para profissional também. E de repente, em 97, eu me vejo entrando no teatro, e entrando afoito, né, quando começa o teatro, tem uma fome, né, que vai direto com sede ao poste, vai, se joga, se lança, e de repente não sabe nem o que está fazendo, que campo está pisando. E eu me joguei nesse campo, em 97 mais ou menos. E assim, e lá em Fortaleza, assim, no Nordeste, a gente vê muito um teatro meio que de raiz, um teatro meio que de cultura popular, lá em Fortaleza, regional, no caso. E assim, claro que tinha espetáculos também, tem espetáculos também mais assim, que ousam, né, a questão da linguagem, mas no geral tinha muitos espetáculos regionais. E eu, assim, são espetáculos que encantam, mas eu ficava me questionando se eu fosse fazer um espetáculo, assim, como seria essa comunicação. Porque assim, eu não tive uma vivência, no caso, no interior, né, assim, a maioria das pessoas que fazem esse teatro eram pessoas que tinham uma vivência no interior, tudo. E assim, o que eu comunicaria se não fosse algo do interior, dessa coisa meio de teatro, de cultura popular. Isso me questionava, isso ficava, quando eu fazia teatro, assim, quando eu comecei no caso, isso ficava me permeando, né, a cabeça, assim, será que eu seria, como ator, eu faria um personagem legal, assim, tal, no interior, do Juazeiro, tal, a gente lá. Aí eu comecei a me questionar sobre isso. Não, acho que o grande barato, assim, o que eu poderia comunicar seria o meu meio, assim, não que o teatro ele me dá a possibilidade de você contar a história de todo mundo, né? Mas assim, enquanto a minha viagem pessoal, eu disse, não, acho que é interessante eu contar o que me rodeia, o meu meio urbano, contar histórias dessa coisa de bairro, do meu bairro, da minha rua, da minha cidade, e tentar universalizar isso. E outras coisas também, até meio absurdas. Então eu comecei a perceber que havia uma ânsia de querer comunicar outra coisa que não fosse a da cultura popular da minha região. Então eu vou comunicar o quê? Vou contar um pouco da história da boemia, do centro da cidade, lá onde eu moro, das ruas, das avenidas e tal, e dessas figuras dessas pessoas que transitam nessas ruas, né? De repente eu me vi dentro do ônibus em plena 6 horas, ônibus lotado, e cara, aqui tem tanta história aqui dentro desse ônibus aqui, dessas figuras, eu começava a observar as pessoas uma a uma, e assim, isso começava a me encher de ideias, de vontade de fazer coisas dentro dessa realidade, desse mundo que eu estava inserido também, né? E daí eu comecei a tentar escrever coisas, ousar, tentar escrever algumas coisas que dessem para virar cena. Então eu comecei a escrever esquece, comecei a trabalhar com esquece. E uma que eu fiz, que foi um trabalho que de repente projetou lá em Fortaleza, foi sobre coceira. É uma coisa assim, uma coisa extremamente simples, até um pouco assim, absurda de falar. E eu fiquei, como é que eu posso comunicar, passar isso para a cena, o prazer de se coçar? Como seria isso? Mostrar para o público de uma forma que não seja assim, como falou, realista, e que seja interessante também, que de repente um simples fato de se coçar, assim, tem uma dimensão maior e que de repente mostra que é prazeroso se coçar, né? E de repente eu escrevi esse
textos, sketch, e veio imagens de cena, né, de repente duas pessoas, mais de duas pessoas e tal, e fizemos, assim, eu fui dirigido, mostrei como diretor em Fortaleza e ele dirigiu. Eu fiz com outro ator e tal. E foi pra cena e foi interessante que foi, assim, as pessoas que assistiram, era um festival de sketch, de espetáculos curtos, e as pessoas viram, olha que coisa estranha, coisa interessante ao mesmo tempo, né? Assim, é estranho falar de coceira, eu comecei a me coçar quando assisti, assim, eu não tinha me detido a isso, né? Que de repente é bom se passar também, assim, uma coisa de falar de pior, de pulga, do texto. E a encenação era estranhíssima, porque eu já sou estranho por natureza, de forma, e eu era mais magro ainda, eu também, e de repente de fazer uns movimentos, as coisas que eram estranhas, então são dois ETs, né? Aí eu quero assistir, estranho, legal, vanguarda, né? Contemporâneo. aí eu fiquei de forma que ali mas sem nenhuma pretensão, ninguém fez nada para fazer, né? Para chocar, reinventar, né? Fazer novo, né? Morte ao teatro popular, não. Era mais uma necessidade, mais uma forma de comunicar, né? Natural, né? Como natural, mais uma forma de agregar, né? Dar mais pluralidade, né? E de repente a gente foi começando a tentar também, a partir desse trabalho, formar desenhos na cena, né? Tipo assim, o lado desenhista falou muito forte, gritou num certo momento, da tentativa de desenho, de juntar, né, o teatro com o desenho, fazer esse casamento. Assim, o teatro por si só, a cena existe, né, já vários ensinadores têm tudo no desenho, tudo na plástica, mas ir mais fundo, tentar de alguma forma ir mais fundo, mas e mesmo de uma forma também não de uma forma intuitiva, no caso, né, de uma forma intuitiva. Então nós fizemos um trabalho, né? Fizemos depois um trabalho que era uma brincadeira em cima de novela mexicana, que era um texto extremamente debochado, ensinação debochada, que de repente tinha desenho mesmo, o personagem tem um desenho manipulado, que era o pai, a mãe e tal. E a partir desse trabalho que teve ator, um desenho mesmo, assim, que foi a coisa mais óbvia, né? Que nós fizemos. De juntar isso, esse tratamento de desenho com o teatro, nós começamos a ver as possibilidades de tentar desenhar um pouco do ator, tentar fazer com que o ator fosse o próprio desenho, né? E nós fizemos trabalhos utilizando a estética do desenho animado, depois quadrinho, até mesmo assim, de repente quadros, né? Isso aqui é referência a quadros, né? Filmes também no ar, assim, uma coisa também que tenho paixão também por filmes também. E nós fomos fazendo esses trabalhos na cidade e as pessoas foram percebendo um diferencial do grupo, né? E isso tudo muito natural, sem nenhuma pretensão nenhuma, só a vontade de fazer e de comunicar.